Eu vou mostrar aqui agora um pouco a definição matemática do modelo Localized. É um modelo mais complexo em relação ao cara intrínseco e o Leroux, mas eu vou tentar explicar um pouco a ideia por trás dele e não entrar muito na definição matemática em si, tá? Então, aqui no começo, eu tenho aquele mesmo modelo Poisson, né? Só que agora aqui, uma das propostas desse modelo é que ele integra, ele usa, né, no preditor linear, variáveis, covariáveis, né, o x, que tem uma dependência no espaço, e ele inclui nessa função aqui, g de v, qualquer outra variável que possa impactar a minha variável y, mas que não possui uma dependência espacial, tá? Então, essa função g ela vai variar de exemplo para exemplo que você está. Cada aplicação você vai ter que definir uma g. Então, aqui, por simplicidade, na simulação, a gente considerou essa g como sendo 1. Como a gente não estava como essa g ela depende muito do contexto em que você está inserido, como a gente estava fazendo uma simulação geral, não fazia sentido a gente definir essa g de acordo com algum problema que a gente não estava considerando. Tá? Então, aqui, a gente tem a mesma coisa, até aqui a gente tem a mesma definição, com esse φ de S sendo o meu efeito espacial. E a outra inovação desse modelo é que ele divide esse φ de S em duas componentes. Uma componente global, θ, que vocês podem ver que ela recebe aquela mesma distribuição do modelo Leroux, né, com uma autocorrelação global. E tem esse lambda de Z, que ele vai ser justamente uma arredondamento, ele vai ser um arredondamento, vamos dizer assim, local, né? Vai ser um ajuste local, melhor dizendo. Então, dependendo esse lambda Z, eles vão ser alguns valores que você vai poder colocar, no caso, são G valores, Gzão valores, onde o Lee Sahan, né, as pessoas que propuseram esse modelo, eles destacam que esse valor é bom que ele seja um valor ímpar e pequeno, normalmente 3 ou 5. Então, você vai ter ali entre 3 ou 5 valores diferentes para esse lambda, onde cada uma das regiões vão receber um desse valor de acordo com uma função de probabilidade, uma função de densidade de probabilidade. Então, se duas regiões tiverem um valor lambda próximo, essas regiões vão ter riscos próximos, mesmo que elas tenham em localidades mais afastadas. E duas regiões vizinhas, elas podem ter riscos muito diferentes de acordo com o lambda que elas vão receber. Então, é esse gama, desculpa, que vai dar esse ajuste local no nosso modelo, tá? Então, aqui normalmente é aquelas definições a priori, né, que eu falei. Tá. Então, entendido a ideia, né, por trás desse modelo, de como que ele faz esse ajuste local, a gente partiu para a simulação dos dados, tá? Onde, como eu falei, a gente trabalhou com os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Y foi gerado a partir do modelo Poisson, aquele modelo, o modelo com aquele log do x, beta, mais um efeito espacial, tá? Aquele meu offset né, que é o número esperado de observações que eu vou ter. Ele foi sorteado aqui no intervalo entre 0 e 10, entre 10 e 100, quer dizer, sorteado com reposição. Para cada uma das minhas regiões eu sorteei um valor. A minha variável x, a gente foi criada através de uma normal com uma média zero e uma matriz de variância e covariância sigma x, onde essa matriz ela foi definida através de um processo gaussiano da família Materne, com parâmetro de distância 1,5 e suavização de 0,0375. Tá, mas o que é essa Materne? A ideia geral dela é simplesmente uma distribuição normal, só que na matriz de variância e covariância, a gente está considerando parâmetro de distância, ou seja, parâmetro de distância de uma forma que regiões mais próximas elas vão ser mais correlacionadas do que regiões mais distantes. Tá? Então, a gente vai conseguir incluir uma dinâmica espacial na nossa covariável. E aqui eu defini o efeito dessa variável beta como sendo igual a meio. Tá? Meus efeitos espaciais, eu também criei a partir de uma distribuição normal da família Materne, só que aqui eu segui o mesmo parâmetro de suavização da matriz X, mas aqui a média dessa normal e o parâmetro de distância, eles foram variados para poder gerar diferentes cenários, né?
Então, e para cada um dos cenários, eu utilizei dois valores de variância. Variância de 0,01 e 0,02 para poder ver como esse aumento da variância impactaria os resultados do modelo. Tá? Então, aqui tem uma tabelinha com o resumo dos cenários. Então, aqui a gente criou 6 cenários, onde essa média A, ela variou sendo como 0 ou sendo um vetor de 3 valores, menos 1, 0 e 1. Quando essa média recebia o valor 0, a gente estava trabalhando com uma autocorrelação global. Já quando essa média recebia esses 3 valores, a gente estava num cenário de autocorrelação local. Tá? O meu parâmetro de distância, já o parâmetro de distância B, ele variou entre 3 possíveis valores, 0, meio e 1,5. No 0, a gente está trabalhando com a independência espacial. No meio, quando B é meio, a gente tem uma dependência espacial, mas ela é menos suave do que a dependência espacial considerada na variável x. Tá? Então, você vai ter uma descontinuidades mais acentuadas. E quando a gente considera esse B como sendo 1,5, a gente tem o mesmo nível de suavização do considerado em x. Tá? Então, aqui trazendo um pouco já dos resultados. Não, outra coisa importante de dizer. Para cada um desses cenários, a gente criou 100 bases de dados distintas, tá? E para cada uma delas, a gente ajustou tanto o modelo localized quanto o modelo intrínseco para poder avaliar os resultados. Tá? Para que os resultados não fossem impactados por mudanças na minha variável explicativa ou naqueles offsets que eu criei, eles foram criados uma única vez e foram utilizados em todas as simulações, em todos os cenários, em todas as bases de dados criadas, mas eles foram gerados sempre uma única vez. Tá? Então, aqui tem os resultados, né, primeiro considerando a variância como 0,01, né, a gente tem aqui os box plots para cada um, consolidando, né, as estimações daquelas 100 bases de dados que a gente ajustou. Não sei se está dando para enxergar, vou tentar, não sei se eu consigo aumentar aqui, acho que não. Mas, bom, esse box plot aqui, primeiro, tem vou mostrar as estimações da minha variância, né, para o modelo localized e para o modelo intrínseco, tá? Aqui, não sei se está dando para enxergar, mas tem uma linhazinha vermelha que passa bem aqui, que está marcando o valor real dessa variância, tanto aqui quanto no modelo intrínseco, tá? Aqui, só para uma questão de visualização mesmo, eu considerei esse gráfico na escala log para poder facilitar a visualização, tá? Então, aqui nesses blocos de plot, a gente consegue ver de cara que, em relação à variância, que o modelo localize ele foi bem mais preciso na estimação dessa variância do que o modelo intrínseco, que tendeu para todos os cenários a subestimar esse parâmetro. Lembrando que o valor real dele está aqui nessa reta, em torno aqui, está aqui no caso, aqui está em torno de menos 5, menos 4, menos 5,5 mais ou menos, porque está na escala log, né, o valor as estimações estão bem abaixo. E isso se repete quando a gente olha para a estimação do beta, que é aqui embaixo. Novamente, o modelo localized ficou bem próximo do valor real, as estimativas, e o efeito, o modelo intrínseco, ele tendeu a subestimar esses valores, isso independente do cenário que foi analisado, tá? Aqui uma coisa interessante aqui na estimação da variância é que pelos box plots a gente consegue ver uma maior variabilidade dos dados nos cenários D, E e F, que são justamente aqueles cenários que eu considero uma autocorrelação local, que são aqueles cenários onde aquele parâmetro da média do φ variou entre 3 valores. Tá? Então, uma análise gráfica, a gente consegue ter esses resultados. O modelo localized ele se mostrou bem mais preciso do que o intrínseco. Olhando aqui agora para essa tabela, a gente calculou algumas medidas, né, para ter uma noção, ter uma ideia melhor sobre a eficiência dos modelos. Então, a gente calculou o viés, o erro quadrático médio, a cobertura dos intervalos de credibilidade, de 95%, e a amplitude desses intervalos. Aqui é válido dizer que esse viés e essa raiz do erro quadrático médio, ele foi calculado em percentual do valor real do parâmetro. Isso porque foi feito assim no modelo proposto, que propõe esse modelo. Então, só para ter uma questão comparativa um pouco melhor com a simulação feita lá, eu mantive a mesma medida. Tá?
Então, aqui a gente consegue ver que o Car Localized, de forma geral, ele apresentou para todos os cenários menores medidas, tanto do viés quanto do erro quadrático médio, a gente consegue ver aqui, ó. Então, enquanto o erro quadrático médio, enquanto o modelo Localized ficou todos aqui o viés abaixo de 10, por exemplo, para o modelo intrínseco já foi na casa dos 90, o erro quadrático médio também do modelo Localized foi menor do que o do intrínseco em todos os cenários, menos aqui para o cenário D, que foi o cenário onde o modelo teve mais dificuldade, porque é o cenário, pode-se dizer que é o cenário mais complicado de trabalhar, que é o cenário que ele propõe uma autocorrelação local e uma independência espacial. Então, é um cenário bem mais complicado. Tá? Então, de modo geral, em relação à cobertura, a gente pode ver que a cobertura, que no caso, o que significa essa cobertura de 91%, né? Quer dizer que das 100 estimações que a gente fez, em 91 delas, o meu intervalo de credibilidade de 95% conteve o verdadeiro valor, no caso aqui de beta, tá? Aqui a gente está olhando os resultados para beta. Então, a gente pode ver que no modelo Localized, ele teve coberturas menores na maioria dos parâmetros na maioria dos cenários, do que o modelo intrínseco, mas ele também apresentou amplitudes menores também de intervalo. Então, essa cobertura menor pode ter sido decorrência dessa amplitude menor. Mas, mesmo assim, ambos os modelos apresentaram resultados relativamente satisfatórios em relação à cobertura e à amplitude, né? A gente não vê grandes mudanças. Agora, com o aumento da variância, aí os resultados já são bem impactados. Não, desculpa. Aqui a gente ainda está vendo para o mesmo cenário, com a variância de 0,1. Agora a gente está olhando os resultados da tabela para a estimação do sigma. Tá? Assim como no modelo... Aqui a gente já tem um comportamento bem diferente. Ó. Nos 3 primeiros cenários, a gente está considerando uma autocorrelação global. A gente vê que o modelo Localized apresentou um viés bem menor do que o do modelo intrínseco, né, em valor absoluto. E o raiz do erro quadrático médio já foi maior do que o K intrínseco. E aqui a cobertura também foi melhor nesses 3 primeiros cenários para o modelo Localized, mas ele também teve intervalos com uma amplitude maior. Então, essa vantagem na cobertura pode se dar por essa amplitude maior. Quando a gente passa para os 3 últimos cenários, que são os cenários de autocorrelação local, a gente pode ver um aumento grande do viés do modelo Localized, enquanto não teve uma grande alteração no modelo intrínseco, né? Que a gente pode ver uma variabilidade maior nas estimações, que é justamente refletida naquele aumento do box plot, que eu tinha mencionado naquele gráfico anterior. Então, a gente vê aqui que essas medidas, tanto do viés quanto do erro quadrático médio, ficaram bem maiores para o modelo intrínseco, para o modelo localized do que para o modelo intrínseco. Mas as minhas coberturas do modelo intrínseco, dos modelos localized, continuam melhor do que para o modelo intrínseco. A gente já vê aqui que o modelo intrínseco tem uma dificuldade maior para estimar a variância, né? Tipo, com cobertura de 75%, 76%. Passando um pouco para o outro cenário agora, quando a gente aumentou essa variabilidade dos dados, no gráfico aqui, a primeira coisa que a gente percebe é que para o modelo localized, né, nos cenários de autocorrelação local, a gente já não tem mais aqueles blocos e plots tão centradinhos aqui no valor real da mediana. A gente já vê que aqui no modelo D, ele já até ficou fora do intervalo interquartílico, né? Então, a gente vê que ele foi bastante impactado por esse aumento da variância. E, de modo geral, essa amplitude, né, o tamanho dessa caixinha aqui do box plot, que é um intervalo interquartílico, ele aumentou bastante em relação ao cenário com uma variabilidade menor. Mas mesmo assim a gente vê que as estimativas do Car Localized foram bem mais precisas do que do modelo intrínseco, que continuou subestimando bastante o valor da variância. E do beta é bem parecido. A gente vê que o modelo intrínseco ele continuou estimando bem o valor de beta em todos os cenários, e o modelo intrínseco ele continuou subestimando também. Tá? Então, a gente vê um impacto maior dessa variabilidade na estimação da própria variância.